Ele tinha muito, mas ele nem tinha tudo ainda da revelação, não tinha nenhum evangelho escrito. Quem inaugurou a era dos textos escritos foi Paulo com a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, mas Paulo não lia Paulo. Paulo não lia Pedro. Pedro chegou a ler Paulo e não entendeu muito bem. E diz isso. Mas sabia que a verdade estava em Paulo, porque Paulo era um homem de Deus, de verdade. Mas o próprio Paulo diz que havia outras coisas que estavam para serem alcançadas por ele mesmo, que prosseguia para alcançar novas dimensões. Paulo não era o Verbo encarnado. Ele era pregador da palavra, do Verbo encarnado, que é Jesus. Quando é que vocês vão crer na absoluta manifestação de Cristo como a palavra única, inerrante, absoluta de Deus? É Jesus, é o Evangelho, é a encarnação. O resto é livro, o resto é biblioteca, o resto tem verdades, contém verdades. E que verdades são essas? São aquelas que, passadas pelo filtro de Jesus, subsistem. Tem que passar pelo filtro de Jesus. Se passar para o lado do Evangelho, de cá subsiste. Se não atravessar, cai em obsolescência. Pelo amor de Deus, eu já repeti isso mais do que qualquer outra coisa na minha existência. Esse é o nó mais horroroso que existe na cabeça dos crentes, dos cristãos. Eles receberam essa ideia de que Deus está entre uma capa e outra, que aqui está a revelação toda de Deus. E não sabem que Deus não está preso nem na narrativa dos 4 evangelhos. Não como texto. É o texto que me conta a vida. Mas quando eu aprendo a vida de Jesus, o pensamento de Jesus, a mente de Jesus, os modos de Jesus, os gestos de Jesus, agora eu tenho que ser a palavra encarnada de Jesus. Como Paulo disse, olhem para mim, porque eu estou olhando para ele e obedecendo a ele. E eu não tenho medo de pedir que vocês vejam como eu caminho em Cristo, porque a única maneira de a gente aprender o Evangelho é praticando o Evangelho. O Evangelho não entra em ninguém por curso de seminário, nem por nada disso. Ele só se torna boa nova pela prática cotidiana, em fé e obediência. Aí ele vira carne, ele vira sangue, ele vira pensamento, ele vira reflexão, ele vira conclusão, ele vira profecia, ele vira ensino, ele vira o que você precisar que ele seja, porque a partir da pedra angular que é Cristo, a qual os construtores da religião rejeitaram, essa pedra é aquela pela qual é mais do que a pedra filosofal, é mais do que qualquer mentirinha de santo grau, é a pedra verdadeira, de esquina universal, pelo que tudo que é verdade no mundo físico, no mundo psíquico e no mundo espiritual são medidos, são mensurados pela palavra encarnada de Deus em Jesus, que é a plena manifestação de Deus, que é a expressão exata do seu ser, que é o resplendor da glória, que é aquele a quem os anjos contemplam em estupefação e todos os seres universais diante dele se curvam. É por causa dele e é nele que toda boca confessa, todo joelho se dobra, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E como foi com Moisés e Elias, lá no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, quando os apóstolos apavorados, Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus, abriram os olhos depois daquela visão aturdidora, com Jesus e Moisés e Elias em glória, conversando sobre a cruz, sobre a partida de Jesus, que estava para acontecer em Jerusalém, a cruz e a ressurreição.
Moisés e Elias conversando com Jesus sobre isso. E Pedro, Tiago e João perplexos, eles ouviram uma voz que veio daquela nuvem luminosa que envolveu a eles. Era uma coisa, meu Deus, extraterrestre, fora dos nossos padrões totais, completamente alienígenas, aquelas expressões. E eu tenho prazer no fenômeno, não tenho tempo para tratar dele. Quando a nuvem luminosa se dissolveu, eles abriram os olhos. Cadê Moisés? Cadê Elias? Já era. Eles ouviram a voz que disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. Não foi a eles, a Moisés e Elias. Não, foi a ele. É nele que eu vivo. Viu, Santo? E você, se não fizer essa convergência, vai continuar perdido dentro desse livro, sem saber conciliar coisa com coisa, porque há coisas, a maioria delas são irreconciliáveis. Aí você tem que escolher, ou Jesus é a palavra de Deus, ou a palavra de Deus tem o seu cerne em Moisés, na Torá, na revelação, que Paulo chama de caduca, que o escritor de Hebreus chama de esclerosada, que diz que caiu em desuso, que diz que entrou em estado de falência. Paulo diz que perdeu a sua resplandecência e a sua glória, mas vocês não querem crer nisto, porque a catequese estragou a cabeça de vocês. Faz 1.700 anos que a Bíblia virou um bezerro de ouro, que ofusca a glória de Cristo Jesus na mente dos cristãos, que são de fato crentes num panteão. Panteão de Noé, panteão de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, de Elias, de Eliseu, esse panteão, especialmente de quem abria mares e fazia milagres e derrubava muralhas. O pessoal gosta disso. Agora, da palavra da vida que transforma o coração, que faz nascer de novo, que convida ao arrependimento, Jesus continua perplexo, perguntando aos nicodemos cristãos, professores. E Jesus lhes pergunta: vocês são mestres e até hoje não compreenderam a simplicidade dessa revelação? Se não for assim, minha gente, a esquizofrenia vai continuar a reinar soberana na mente dos cristãos, porque não dá para servir a Jesus e o resto todo da velha aliança, que é velha porque caducou e porque morreu em Cristo. Ela não só caducou, mas ela morreu na cruz. Como diz Paulo aos Colossenses, aquele escrito de dívidas que era contra nós, que ninguém obedeceu nem obedece, só um obedeceu, dentro e fora, que é Jesus, que disse: eu vim para cumprir. E ele cumpriu toda a justiça. E morreu na cruz tendo cumprido toda a justiça. E levou sobre si toda a sentença da lei de Moisés contra todos os homens. Caiu sobre Jesus. Esse é o escrito de dívida que havia contra nós e que foi pregado na cruz. Quando é que você vai entender, meu querido? Está lá, em Colossenses 2. Por misericórdia, entenda isso. Foi pregado na cruz, foi rasgado por Jesus e foi esfregado na cara dos principados e potestades. Por isso, eu posso entrar no inferno e sair. As portas do inferno não prevalecem contra mim. Por isso, maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
Por isso eu ando sem medo. Por isso eu já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso eu já estou glorificado nele. Eu fui chamado nele, sou glorificado nele, estou assentado em glória com ele, sou inarrebatável das mãos dele. Eu e todo aquele que creia que na cruz Jesus pagou tudo, está consumado, está pago, não há mais dívida nenhuma. Quando você crerá, se converterá e se tornará um ser nascido de novo, me diga, ou vai continuar da idolatria do livro, sem incluir, sem botar a palavra inscrita no seu coração? Até quando? Meu Deus, até quando? É muita dureza de coração.